Olá pessoal, está começando mais um podcast Corrida na Rede e hoje estamos aqui num estúdio um pouco diferente, né? Nesse estúdio aqui, ó, belíssimo da Mil Floripa, né? Gravando aqui com dois convidados bem especiais que acabaram de voltar, ó, de duas majors sensacionais lá fora e vou contar tudo sobre as suas experiências runísticas, né? Tô aqui falando com a Juliette. Olá. Olá, Josi, um prazer estar aqui para compartilhar um pouco das muitas alegrias que foram vividas nesses dias. Legal. E com o Luan Medeiros, também maratonista, e que foi para onde, Luan? Fui correr a Maratona de Boston, que é conhecida como uma das maiores do mundo. E uma maratona das mais icônicas, né? Gente, muitas experiências aí, e esse é o objetivo também do podcast, trazer também essas referências lá de fora, né? Que o pessoal tem muita dúvida, né? Como é que eu faço para ir para uma major? Como é que funciona? É por índice? Eu consigo pagar? Tem algum pacote? Vamos começar com você, Júlia. Londres. Como é que foi a experiência lá em Londres? Quem já me acompanha sabe que a versão maratonista da Ju, ela é uma pequena porção de todas que acabam acompanhando e tendo parte na minha rotina. E Londres foi literalmente mais do que um sonho, Josi. Eu sou uma corredora iniciante, eu tenho só 2 anos de corrida, me apaixonei pelas longas distâncias, tinha o sonho de conhecer a cidade de Londres, sou uma Legal. apaixonada pela cultura britânica e quando eu fiz a minha primeira maratona, essa vontade de fazer as majors surgiu em mim e eu não tinha como não começar pela maratona de Londres, então literalmente foi mais do que um sonho, foi correr uma major, mas também foi conhecer uma das cidades mais bonitas do mundo. Então, uniu tudo que eu sempre sonhei. Inclusive, né, pessoal, vocês não sabem, mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Luan? A Júlia foi uma das melhores brasileiras aí da maratona, né? Conta pra gente. O ciclo todo foi bem especial e a gente sempre fala, todo maratonista acaba falando isso, que a prova é a cereja do bolo. E o resultado que eu tive em Londres acabou sendo o confete em cima do meu bolo, porque foi literalmente melhor do que esperado, além de bater o meu recorde pessoal, então eu fiz em 3 horas, 12 minutos e 13 segundos. Eu acabei ficando como a terceira melhor brasileira, dentro do número de brasileiros que a gente tinha fazendo a Maratona de Londres, eu fico no top 1%, isso é um excelente resultado, e tô muito, muito feliz, assim, e também lisonjeada de estar no meio de pessoas que correm tão bem e que estavam lá fazendo essa prova. Excelente marca, Ju, né, Luan? É tão bacana, assim. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa amizade aqui, né? Desse combo perfeito aqui, que é tão bom encontrar uma parceria de amizade, assim, para correr juntos, enfim. Luan, conta como é que foi a experiência para você correndo lá fora, fazendo essa major, que é uma das mais icônicas, né, aí do mundo da corrida. É clichê a gente falar que é um sonho, né? Então, mas para mim, se eu pudesse escolher uma palavra, seria colossal, porque a experiência que eu tive, acredito que não só de vida, mas também no esporte, foi uma coisa assim fantástica. Desde a organização, do clima que as pessoas criam naquele local e também da prova em si, porque ela não é a mais performática, porém, ela é desenhada para te propor um desafio de te trazer um épico. Então, ela já tem todo o seu histórico, que para você ter o direito de correr ela, você precisa conquistar ela. Mas depois, para conquistar ela, você tem que mostrar que merece ela. Então, e durante o percurso, eu entendi por que ela é tão icônica. Não só desde das vestimentas, das tradições, do público e da torcida em si. E quando chega lá no final, aí a gente pega a medalha, a gente entende muita coisa vivendo aquele momento. E particularmente para mim, eu já tenho alguns aninhos a mais na corrida. A minha primeira corrida foi em 2014, então desde lá eu fui construindo uma estradinha. E esse sonho ele nasceu em 2019. Então essa é uma mensagem que eu carrego comigo. Então quando eu finalizei minha segunda maratona, eu botei uma meta. Eu vou correr a Maratona de Boston. Então, mas 2019, Luan? Sim.
Então, toda essa construção, você for correr só em 2025, então tem toda uma trajetória, que daí é que eu gosto. Agora eu comecei a tentar trazer mais para o mundo, com o advento das redes sociais, de tentar explicar um pouco mais. Mas foi uma experiência colossal e que com certeza hoje é o dia mais feliz da minha vida, que eu tenho na memória, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, e é uma mensagem que eu gostaria de levar para todo mundo, de encontrar algo e se desafiar para se desenvolver como ser humano e também puxar mais pessoas para criar um desenvolvimento mútuo. Isso foi muito bacana. Fantástico. Já tô com vontade de chorar. É porque é muito essa sensação, assim, a energia que a prova propõe é muito de celebração, porque literalmente é a comemoração, é se sentir merecedor e viver aquele dia. Então, acho que é uma sensação muito comum de quem percorre esse trajeto e de quem vive isso, assim. É muito isso. E são histórias únicas, né? Então, eu sei que a Juliette, ela teve toda a estrada dela e que na hora que ela começou a correr, provavelmente ela deve ter entrado no túnel, se desconectou de tudo, só correu, e na hora que ela atravessou, ela assim, tudo aquilo fez sentido. E pra mim também foi. Eu acredito que tanto pra mim quanto pra ela. É muito isso. E eu acredito que essa amizade nossa, ela não surgiu à toa e ela não chegou naquele momento à toa. Porque eu acredito que a gente compartilhou tanta coisa, a gente viu tanta coisa nesse tempo, que não foi só um dos nossos últimos treinos longos que a gente fez junto. A gente treinou junto alguns treinos, a gente encaixou o treino. E eu acho que isso foi muito... ressignificou muita coisa dentro da corrida. E eu acredito que é uma coisa que a Juliette carrega dentro do que ela dissemina como corrida e que eu também dissemino como corrida. De tentar sempre estar trazendo mais pessoas, ora para torcer, ora também para estar praticando junto. Eu sou uma pessoa, eu já corri uma maratona acompanhando um amigo lado a lado. Eu já pedalei de bicicleta ao lado da minha mulher, enquanto ela fazia a maratona de Curitiba. Então, é uma coisa que eu vivo de uma maneira diferente. Mas eu acredito que essas jornadas, elas não foram escritas de maneira ao acaso para serem as primeiras experiências de uma major, tanto minha e tanto da Juliette. Eu acredito muito nisso. E eu tento disseminar desde bons amigos até para os amigos do trabalho, até conhecidos de um primeiro momento, sim, um primeiro contato que a gente tem. Então, é uma coisa que eu sempre tento trazer. Bacana. E essa amizade aí nasceu quando, né? Eu acho que o mais engraçado, né, que talvez seja um dos pontos mais importantes que nos conectou, é que nós somos pessoas reais, literalmente, que trabalham muito para fazer o sonho virar realidade. E talvez isso seja uma das coisas que mais aproxime as pessoas da gente e que também nos aproximou. É a galera que trabalha muito, é a galera que literalmente não ganhou as coisas de mão beijada. A gente teve muito suor e lágrima para estar aqui com essas duas belezinhas à mostra. E a nossa amizade, por incrível que pareça, é relativamente recente, mas a gente tem uma conexão muito forte justamente por isso, porque os princípios são muito fortes. E nós tínhamos uma rede de amizade em comum, mas nós não nos conhecíamos. Então, começamos a ter essa troca em novembro do ano passado, a partir da Maratona de Jurerê, que foi a minha terceira maratona e que o Lua estava acompanhando um amigo em comum, que é meu paciente também. Legal. E a gente acabou, a partir de então, percebendo que nós estaríamos em ciclo de maratona, que com uma semana de diferença de prova. Legal. Então, uma semana antes seria Boston e uma semana depois seria Londres. E que isso faria com que a gente compartilhasse dos momentos mais difíceis do ciclo, como também dos momentos mais alegres. Então, literalmente, ninguém soltou a mão de ninguém quando estava muito difícil. E foi, né? E foi. Isso faz a diferença, né? Ter uma parceria junto, enfim. Sim. Você tocou num ponto bem legal, Ju, que é sobre pessoas reais, né? Que é até uma sugestão assim, que eu sempre recebo ali no podcast. Ju, também entrevistar pessoas reais, amadores, enfim, que às vezes a gente fica naturalmente, né, numa corrida, principalmente uma maratona, a gente fica um pouco mais ligado com os tempos da elite, né? Mas também a gente não pode esquecer de vocês que estão
aí e que fazem acontecer, que também são referências para muitas pessoas. E por isso que foi um dos motivos que eu convidei vocês para vir aqui e contar também que vocês têm, né, uma vida pessoal, têm um trabalho, né, e conseguem conciliar isso com o esporte e até realizando sonhos como esses de ir para fora e correr uma major, né? Acho que isso faz diferença. Eu acho que a gente acaba conseguindo mostrar muito do que é essa realidade, que apesar de difíceis, os sonhos eles podem ser conquistados com um sorriso no rosto. Assim, é um dos meus lemas, que não é porque eu tô sorrindo que é fácil, mas pelo contrário, vai ser muito gratificante. Eu sou fisioterapeuta, sou doutora em neurociências, trabalho com exercício físico e dor, então eu tenho ainda esse vínculo com as pessoas que também praticam isso. Eu tô literalmente habituada a falar para as pessoas que você deve praticar exercício físico com dor, independente do tipo que for, nós vamos encontrar um meio de fazer isso acontecer, mas também como alguém que cuida e que pratica, acaba gerando um vínculo muito forte, porque os pacientes sabem que eu também sinto as minhas dores. Os pacientes também sabem que o meu pé tá dolorido, que o meu joelho vai doer em algum momento e que isso vai ir acontecendo. E que, apesar de uma rotina de, às vezes, muito mais do que 8 horas de trabalho, a gente também tem um planejamento para encaixar o treino, para fazer a comida, o lanche na hora certa, para conseguir manter a disciplina que a maratona exige. E a maratona, ela literalmente nos exige uma disciplina que as outras distâncias não exigem, e isso faz o teu círculo de amizade ficar cada vez mais limpo e cada vez mais forte, e a gente vai conseguindo moldar tudo isso. E eu acho que o Luan também percebe muito disso na rotina dele. Particularmente eu, como eu já comentei aqui, a corrida ela está presente há muito tempo já na minha vida. Então, desde a época que eu nem tinha entrado na faculdade ainda, aí depois eu entrei na faculdade, eu fiz minhas 2 primeiras maratonas enquanto eu estava na graduação de engenharia e também estava começando a trabalhar. Então, como a Juliette falou, então teve toda essa questão de organização. Mas também ter vivido isso naquela época com poucos recursos, tipo, as minhas 2 primeiras maratonas eu nem sabia o que era creatina. Que gel. Não, gel até sabia, mas isso vai de encontro a um pensamento que eu gosto de disseminar muito, que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê hoje na rede. É diferente de um conteúdo que você posta na corrida na rede, que eu gosto muito particularmente, que você mostra rotinas, pessoas reais, bastidores reais. É muito difícil ver algo. Eu nunca vi nada no teu tipo de conteúdo produzido, da Juliette também. Então, assim, é claro, hoje a gente vê muito um apelo por engajamento que envolve a corrida. A gente é muito real. Hoje eu ainda postei: bom dia, pessoal, um bom dia, e não treinei ainda. E até uma das coisas, tipo, a maratona me fez, por exemplo, deixar 2 horários disponíveis na minha agenda, porque não vai ser sempre que eu vou levantar de manhã cedo. E tá tudo bem. Entendeu? Porque, tipo, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu tenho uma rotina, vão ter dias que provavelmente como tiveram dias que eu tenho certeza que a Juliette, ela, nesse último ciclo, ela se deparou, cara, não tá rodando, não vai dar hoje, ou ela simplesmente tentou e deu certo. Então, são esses ajustes, e eu acredito que da forma que a gente expõe muita corrida, não só expor, mas também viver. Então, às vezes algumas pessoas, eu tenho certeza que já devem ter abordado a Juliette do tipo, você acha que eu consigo fazer uma maratona do 0 a 6 meses? Consegue, mas eu acredito que vai perder um pouco da essência do que é o esporte, do que está vivendo. E hoje esse movimento imediatista eu vejo muito forte, é danoso, porque vai criar, porque a gente vê muito assim, o case de sucesso hoje é uma pessoa que conseguiu sucesso em 6 meses, 1 ano. Mas não uma pessoa que persiste por 5, por 6 anos, por 10 anos. E um questionamento que eu gosto de falar e fazer para as pessoas, para os meus pacientes tu quer correr para uma prova ou tu quer correr para sempre? Porque nós, literalmente, não vivemos disso.
O atleta profissional, literalmente, a performance dele pode exigir do corpo dele algo que, literalmente, seja a longo prazo e muito custoso, como a gente sabe que a aposentadoria de muitos atletas chega muito cedo. E para nós, não. Esse é, literalmente, o que vai preenchendo o nosso hobby, que vai nos dando uma motivação extra, mas não é o cerne, né? A gente precisa estar com o nosso corpo também apto para viver. Literalmente. Então, é para uma prova ou é para sempre? Então, se é para sempre, por que essa ânsia de fazer tão rápido, de fazer em tão pouco tempo? É um dos questionamentos que eu sempre jogo para as pessoas, porque agora virou a moda, né? A moda do ser maratonista, sem pensar em não só respeitar a distância, mas respeitar esse processo de preparo e as mudanças que são necessárias para te continuar fazendo isso com um sorriso no rosto. Então, acho que são questionamentos também que as pessoas que nos acompanham recebem e percebem, que é literalmente construído tijolinho por tijolinho. Uhum. Bem observado, né? Bem observado. A gente está cada vez mais aumenta o número de corredores, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Isso é ótimo. E é excelente. Mas existe todo um processo, tanto para meia maratona, né? Que também já é uma distância que exige um ciclo de preparo. Eu vou te falar, eu demorei um tempão para fazer minha primeira meia maratona. Ano passado foi a minha primeira meia maratona. Sim. E tá tudo certo, entende? Exatamente. E foi fantástico, não foi? Foi incrível. Geralmente é isso que faz o dia ser incrível. Então, muita gente acaba se perdendo, né, nessa comparação, nessa ansiedade de já ter um título ou não. Mas, literalmente, não é o título que faz a diferença. É viver o processo, é conseguir sentir prazer nessas mudanças. E eu acho que a maior parte dos maratonistas ainda literalmente tem uma sensação de capacidade que só a maratona devolve. E eu tive uma experiência, eu tive um episódio depressivo e a minha primeira maratona foi literalmente o que me fez me sentir capaz de novo. Então, sempre a gente brinca, né, que os maratonistas são os traumatizados. Mas é muito mais do que correr ou simplesmente ter um tempo ou ter um índice, sempre vai ter um significado muito maior do que isso. Então, observar, se questionar, ter objetivos claros é bem importante. Que legal. E a superação, né? Cada um tem a sua superação, que é individual e muito particular, né? Luan, me conta aí, assim, qual foi, assim, a tua história com Boston e o que tu sentiu após concluir lá a maratona? Esse sonho nasceu em 2019, aqui na Maratona de Floripa, que eu acho que vai ser sempre minha maratona favorita. Já estou indo para a 5ª edição seguida. Mas em 2019, quando eu bati o meu recorde, e fiz 3 horas, 14 com 28. Eu cheguei, passei a linha de chegada e estava conversando com um bom amigo da faculdade. E aí, mano, o que vamos fazer agora? Assim, cara, eu vou correr a Maratona de Boston em 2020. Então, aí a gente sabe o que aconteceu em 2020. Então, não teve nada em 2020. Um hiato, né, de provas, de tudo no mundo inteiro. E em 2021, eu comecei a me consultar com um amigo meu, médico do esporte, e botei esse objetivo. Nós vamos, ano que vem, em 2021, eu vou fazer um Qualify para Boston. Só que a vida me mostrou que eu não iria só construir um Qualify para Boston. Eu ia mudar minha vida, mudar a vida de outras pessoas e trazer vários significados, e eu ia me dar vários presentes de melhorar minha alimentação, ressignificar mais ainda o que é o esporte, criar novos ciclos de amizade, me reaproximar de boas pessoas e me afastar de outras pessoas, e até mesmo melhorar no meu emprego. Então, a minha primeira tentativa de Qualify para Boston, por incrível que pareça, foi em 2021, em novembro de 2021. E 2022 foi a minha primeira prova que eu abandonei. Foi numa maratona de Floripa de agosto, eu abandonei. Então, aí também tem algumas lições que eu senti um desespero, mas eu não vi aquilo como
porque nunca deu uma chuva e um vento tão forte, aí eu não sabia o que, cara, simplesmente assim, eu não era para acontecer, eu não aguentei, eu não gosto de... eu vejo algumas pessoas que sempre... não deu certo por causa disso e aquilo. E tem uma frase que fica muito na minha cabeça. O pessimista é generalista. O otimista, ele é pontual. Legal. Entendeu? E eu sempre puxo essa pontualidade para mim. O que eu preciso melhorar? Então, em 2022 também, eu resolvi fazer outra tentativa. Aí, das 3 horas e 33 que eu tinha em 2021, pulou para 3 horas e 18. E na minha categoria, eu precisava fazer um sub 3. Então, assim, vamos lá. 2023, sub 3. Fui para Porto Alegre. Atipicamente, em junho, em Porto Alegre, eu corri uma maratona com 24 graus. Quebrei ali depois dos 30, 3 horas e 15. Aí em 2023 ainda, alguns dias depois de Porto Alegre, eu chamei meu treinador e falei assim, Matheus, vamos tentar em Floripa? Assim, vamos tentar em Floripa. Então ali já era, eu acho que a quinta tentativa. Aí fui para Floripa em 2023. Aí finalmente consegui. 2 horas, 57 com 31. Outro dia fantástico. Recebi uma prova de cinema. Para 2 meses depois... Essa é a melhor parte da história. Tô acordando. Para 2 meses depois, ter o que seria na época o maior corte de tempo. Aí eu fiquei fora por exatos 3 minutos. Uau. O corte caiu para 2 horas, 54 com 31. Puxa vida. É tu fazer o dever de casa e aí mudar o gabarito. E alguém mudou o gabarito e falou assim, cara, só que por mais que pareça que, vou largar tudo. E muitas pessoas vieram assim, mas por que tu quer isso? Vai em outra major. Você é maluco, tá fazendo isso para se mostrar assim. Irmão, eu tô nessa parada desde 2014 porque isso aqui me engrandece. E muita gente veio falar, eu simplesmente liguei pro meu treinador, a gente conversou assim, cara, eu não quero saber em que momento vai acontecer, eu sei que só me diz o que é preciso fazer, vamos ver onde é que a gente errou, eu vou fazer. Aí eu tenho esse momento como se eu chegasse no precipício, que não tinha precipício na realidade era uma rampa, porque ali eu criei uma fé tão cega, e é isso que eu trago um pouco do que a Juliette falou. Se algo que você realmente deseja, se algo que realmente nasceu dentro de você, na hora que você precisar tirar fé, desejo de algum lugar, você vai tirar. Foi mais ou menos ali em outubro de 2023 que eu comecei o meu ciclo, que seria um dos meus ciclos mais vitoriosos, que me levou até agosto de 2024, que daí eu corri de novo, a maratona de Floripa em agosto, minha maratona favorita, 2 horas 50 com 57 segundos. Então, e sob dores, assim, eu acho que eu nunca vou sentir a dor do parto, né? Mas eu acredito que eu criei um paralelo durante a corrida que eu gosto. Eu nunca vi o Ayrton Senna correr, mas eu lembro muito da entrevista dele após a primeira conquista dele de Interlagos, que acontece lá o problema com o câmbio. Ele fala que vai ter que dar. E quando eu acho que eu tava chegando ali mais ou menos na altura da Polícia Federal, ou depois não lembro, mas já estava voltando aqui da Trindade para cá, o meu corpo ele já começa a apresentar uns 3, 4 focos de dor intensa, que seriam, a cãibra tá chegando. E a gente sabe que é o momento que a cãibra chega, se ela vai estourar, você vai parar e aí simplesmente cara, vai ter que dar, e eu fui forçando, diminuir um pouquinho o pace, mas eu ia acelerando e sentindo dor, e aí quando vai chegando aqui na beira-mar, a gente vai sentindo aquele torcida, né? Isso, o acolhimento. Combustível. Aí tu começa... Energia. Eu tô me arrepiando. Tá lembrando? Aí eu comecei a olhar o relógio, ali eu já comecei a, sabe, e ali tu sente, eu digo que é um complexo é um complexo muito bizarro, porque ao mesmo tempo você se sente super-herói, ao mesmo tempo você se sente, eu preciso de todo mundo que tá aqui comigo, muita gente me levou até aqui. Então, 25 de agosto de 2024, finalmente eu corri o meu Qualify para a Maratona de Boston em Floripa, o lugar onde eu comecei a correr, onde foi minha primeira prova, para alguns dias depois, em 24 de setembro de 2024, durante o trabalho, eu tenho até o vídeo disso no Instagram,
durante o trabalho, eu recebi a notícia que eu ia correr a Maratona de Boston. Então, ali fez todo um sentido, mas ainda o que mais me fez é que a gente falou de cereja no bolo, né? Mas o que mais me evoluiu como ser humano foi viver esse ciclo para Boston. Por quê? Porque aqui já não se tratava mais de um tempo, se tratava de correr na melhor condição que eu tinha. Então, além de estar treinando no verão, de estar vivendo, foi muito duro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. E como a gente fala, a gente tem toda uma rotina de trabalho. Janeiro, fevereiro e março foram os meses que eu mais tive viagens absurdas. E até um episódio que pouca gente sabe. Algumas pessoas ali que me seguem devem ter percebido num story ou outro, não. Mas quando faltava 88 dias para a maratona, eu tive que internar um familiar. E eu fui responsável por essa internação e fiquei responsável. E ali eu vi que, cara, será que eu mereço tudo isso? Aí foi um questionamento e era verão, eu estava trabalhando muito e de dias assim, de eu deitar no tapete arrumado e falar assim, cara, eu não sei de onde é que eu vou tirar força de dormir 4 horas e fazer um treino de 1 hora, 1 hora e meia. E hoje deu tudo certo. E eu lembro que foram nos últimos dias que eu aprendi o que essa medalha ela ia me trazer de significado. Com a Amanda e com os meus primos que me receberam lá em Boston, que eles falaram assim, Luan, você é um merecedor, vive esse dia. E desde quando cheguei em Hopton, na largada, e que eu comecei a corrida, e na chegada ali em Boylston Street, ali eu entendi que muita coisa fez sentido, que o Luan que começou lá, ele é uma pessoa muito melhor do que... ele é uma pessoa que me levou até aqui para na chegada eu ser outra pessoa. Eu acredito que muita gente hoje viu ou vai ver essa minha história e vai ficar feliz, assim, que foi uma coisa assim, não foi para provar nada para ninguém, foi uma jornada, foi uma aventura e que eu vou levar para sempre comigo e sempre quando eu precisar eu vou lembrar desses dias, desde 2019, eu vou lembrar desses dias porque faz parte da minha história. Então, ficou um pouco longo, mas é uma história longa, Legal. como eu falei. Legal. Então, é uma pessoa real, um cara mediano. Eu sempre prego muito isso. Sem atalhos. Sem atalhos. Você tem que ser mediano. O mediano que eu digo é de fazer todo dia um pouquinho. É muito difícil ter algo que destrói isso. E tu ter essa fé, e tu realmente desejar. Tu mesmo desejar. E é legal vocês contarem esses bastidores aí pro pessoal de casa também entender e pro pessoal que um dia almeja que não é fácil, né? Porque a gente vê no Instagram, até vocês postaram vários vídeos super legais ali, mostrando os bastidores, a chegada, a medalha, né? Finish, não sei o quê. E parece assim que às vezes é fácil, né? Pô, pra ele foi fácil. Ah, não, né? Pra ele é fácil. E não é, né? Olha só quantos desafios, até a tua própria história pessoal, né? De às vezes algum desafio em casa, que é íntimo e familiar, que muitas vezes ninguém sabe e é seu, né? Até me emocionei também com essa história. É muito isso, assim. Eu acho que nós temos muito claro que talvez para chegar no melhor de nós precisamos ir pro pior de nós. Isso foi uma das coisas que eu mais literalmente vivenciei me tornando maratonista. A Maratona de Jurerê foi a minha primeira maratona, 2 anos atrás. Eu estava literalmente no fundo do poço e a maior parte das pessoas só via a Ju feliz, com um sorriso no rosto, correndo, mas era porque literalmente a corrida era um dos poucos momentos que eu me sentia capaz. E cruzar aquela linha de chegada, e é por isso que ela é o meu xodozinho, e é por isso que eu quero fazer todos os anos a Maratona de Jurerê, enquanto ela existir, enquanto eu puder fazer, porque ela literalmente me devolveu a minha capacidade de sonhar. E quando a gente tem a possibilidade de visualizar que a vida é mais do que um sonho que deu errado, que a vida é mais de alguma coisa que te fez ir pro fundo do poço e que
tu pode sonhar de novo, isso literalmente vai acontecendo. O pior de mim me levou pro melhor de mim. Se eu não tivesse vivenciado um episódio depressivo, eu não teria me tornado maratonista. E se eu não fosse maratonista, tantas coisas maravilhosas não iam ter acontecido. E eu literalmente estava explodindo de felicidade em Londres, porque eu não tinha por que não sorrir do começo ao fim. Literalmente, o pior de mim tinha me levado pro dia mais feliz da minha vida. E é do começo ao fim. É uma energia indescritível. A energia que Boston tem, que Londres tem, que as pessoas que não te conhecem e que estão te apoiando te dão, sem fazer ideia da tua história. Porque eu tenho essa história, o Luan tem essa, e quantas outras? Perfeito. Em Londres, nós tínhamos 57 mil inscritos, tivemos 56.600 concluintes, entrou pro Guinness como a maior maratona da história. E quantas histórias dessas? Sim. De vidas reais. Não que as dos atletas não sejam, pelo contrário, eles têm ainda mais dificuldades, porque a gente sabe da dificuldade do reconhecimento, da dificuldade financeira hoje, que é ser atleta no Brasil, por exemplo, ou de não ser um atleta de elite, mas literalmente todo mundo sabe das dores que carrega. E acho que ter isso muito claro talvez seja uma das partes importantes para conseguir chegar na linha de chegada. Oh. É muito sobre isso. Ah, que lindo. Ninguém solta a mão de ninguém. Não, Mas esse que é um dos objetivos aqui, até vou te falar, me perdi aqui, fiquei emocionada com essa história de vocês. Não, é porque é legal, entende? A gente acaba se identificando, e mesmo assim, eu como jornalista, quando eu vou fazer as coberturas, a gente também tem os nossos desafios também particulares, às vezes está passando por alguns problemas, a gente está lá na prova, vibrando. E eu me emociono muito com a chegada de todo mundo, sabe? Não é com essa Inclusive, depois vamos falar de Palhoça, né? Quando vocês dois chegaram juntos, né? Que foi muito legal. E eu vou te falar, acho que eu nem sabia que você era campeã. E assim, eu ia correr, acabei não correndo, pensei, não, vou acompanhar a chegada, e quando eu vi vocês chegando juntos, e a emoção que foi, né? E é legal que, tanto assim, mesmo, né, vocês tendo experiências aí fantásticas, é sempre uma emoção, né? A chegada, né? Então, a corrida tem esse barato. Vou te falar, pra mim, assim, eu vou em várias provas, de diversos patamares, mas é sempre uma emoção. E assim, eu digo que o dia que eu não tiver um fozinho na barriga, tanto de começar uma gravação aqui, no estúdio, quanto de ir numa maratona com selo ou sem selo, ou de estar numa prova de 5 e 10, vai ser a mesma. Então, assim, enquanto eu tiver esse friozinho na barriga, eu estarei aqui levando esse conteúdo. E é muito legal, uma vez que você falou aqui no podcast, você escreveu um dia pra mim ali no Instagram, né, que você falou assim, pô, Josi, teu conteúdo é diferenciado. Então, isso me marcou, saiba que me marcou. Eu até estava falando com o Yuri ali da maratona da Sportland, esse dia eu falei pra ele, pô, Yuri, foi muito legal no dia de Jurerê, era meu aniversário, dia 15 de março, e pouca gente sabia. Aí o locutor falou, Josi, teu aniversário e tal, e o Yuri foi uma das primeiras pessoas que me deu parabéns, e eu tava chegando, assim, parabéns, Deus abençoe. Yuri, eu já te falei isso, mas me marcou, tá? Foi muito legal, porque aquele momento, cheguei, né? E não tinha ninguém da minha família ali, e era meu aniversário. Né? Eu poderia estar com a minha família, mas eu escolhi estar correndo devido à parceria com a prova. Então foi assim, e uma pessoa que nem me conhecia veio me dar parabéns, e foi assim, marcou pra mim, sabe? Como às vezes estão lá, né, por exemplo, numa cidade ou um país lá fora, que às vezes, né, tu conseguiu levar a tua família, que foi assim, com certeza emocionante pra ti. Não sei, depois tu vai contar também a tua experiência, se tu levou alguém, enfim. Mas às vezes uma torcida alheia de alguém que tu nem conhece faz a diferença ali na linha de chegada, né? Muito. E esse apoio que a gente vem recebendo, esse reconhecimento que a gente vem recebendo, enche muito. Eu brinco que enche a minha bateria pra ficar quentinha pra correr mais. E na Palhoça, gente, é o local de treino do Luan, então é o meu local de trabalho. Legal. Então também era um momento pra gente conseguir ter as pessoas mais próximas. Nosso grande círculo de amizade é da Grande Florianópolis, então participar das provas aqui sempre é muito
gratificante nesse sentido, de correr em casa, né? Correr em casa e sempre ter apoio e sempre ter esse momento. A gente teve 2 experiências bem diferentes, porque a meia maratona de Palhoça, ano passado, foi a primeira prova que eu ganhei geral. E foi uma coisa muito surpreendente para mim naquele momento. Foi a minha primeira conquista para uma distância mais longa. E aí eu fui esse ano também com essa carga, né? De ter sido a campeã ano passado, mas também de ter muito claro que faltavam 10 dias para Londres e que era parte do ciclo específico para Londres. Então, eu fui para fazer força, eu fui para viver um momento de encerramento do ciclo, e o Luan foi para se divertir, me puxando. Mas se você soubesse o quanto que foi valoroso pra mim, é absurdo, porque se eu fosse, eu digo que existem caça-medalha e tem o caça-conquista, o caça-jornada. Eu poderia muito bem, eu sabia de toda a minha capacidade, eu poderia conquistar um RP na minha maratona de Palhoça. Só que eu ia trabalhar com um número, com uma meta de novo, e era algo que eu tinha que afastar de Boston, porque eu tinha que afastar aquela ideia que eu precisava provar algo. E muitas das vezes que eu acho que um treinamento do endurance, digo meia maratona, triatlon principalmente, a gente acaba perdendo o senso do que seria um merecedor. Lá nos Estados Unidos, a palavra worthy, que é o merecedor, ela é muito valorosa. E um dos discursos que o meu primo, domingo à noite, antes de Boston, ele me falou: Luan, você é worthy, merecedor. Uau. Ele falou assim, eu contei toda a minha história, tudo assim pra ele já sabia, só que eu dei mais detalhes. Ele falou, você é worthy. Então, eu já tinha perdido um pouco disso durante o ciclo, porque, cara, era muita dificuldade, tava difícil. E quando veio o convite, minha intimação da Juliette, eu assim, cara, literalmente, dane-se o tempo. Eu vou curtir, porque assim, eu não faço isso por ninguém. Se ninguém filmasse, se eu não tivesse Instagram, se ninguém divulgasse nada, eu faria do mesmo jeito, porque foi muito bacana. Então, tipo, de eu poder... mas pô, você tá se vangloriando porque corre um pouco mais rápido que a Juliette, beleza, mas, cara... me fez muito bem poder estar ajudando ela nesse dia. Eu acredito que por isso que a gente se diferencia bastante na corrida, principalmente numa multidão, porque, cara, a medalha tá lá, eu vou sempre olhar para aquela medalha. Cara, esse dia eu olhei a campeã da prova de perto. 7 dias antes um dos maiores dias da minha vida, e eu precisava ver aquilo. E às vezes a gente tem que identificar que não vai ser uma medalha, que não vai ser uma conquista. E foi muito bacana, foi uma prova assim sensacional, tanto é que eu fiz questão de que na hora que eu vi que esse cara não tem jeito, ela vai ganhar, na hora que eu cheguei na esquina assim, final, eu diminuí, sempre venerei ela, assim, porque, cara, foi muito de coração e... Parceria. Eu acredito que essa é uma das essências do esporte. Então, você potencializar, para mim, o esporte hoje, ele é uma ferramenta que traduz a nossa grandeza. Se eu puder ajudar a traduzir a grandeza da Juliette, eu tô contente. Se eu puder ajudar a traduzir tua grandeza, esse é o esporte que eu gosto de praticar. E foi uma chegada bem emocionante, assim, e bem marcante, Josi, porque eu vinha de uma semana bem complicada, profissionalmente, e... o ciclo todo já no final, bem desgastante. Tive o suporte do Luan, consegui performar, consegui entregar o que eu queria, e o vídeo, que é um dos nossos vídeos compartilhados, ele mostra quando eu solto o roar, que eu falo, né? Que é literalmente o grito da leoa, porque quando a gente acha que a gente não consegue, tem mais. Quando a gente acha que a gente está no nosso limite, tem mais. E a gente vem transformando também o que a gente consegue passar para as mulheres, para as meninas na corrida. A gente tem muito menos mulheres e muito menos meninas correndo, porque é difícil, porque se a gente sair às 5 da manhã é perigoso, se a gente for sozinha é perigoso, porque muitas vezes a gente não tem esse suporte em casa, porque muitas vezes a gente tem mais barreiras e a gente precisa mostrar que dá. Então, desde a meia de Palhoça e de Londres, eu venho recebendo inúmeras mensagens de mulheres dizendo: agora eu enxergo que dá.
E é isso. Não é fácil, mas dá. Então, a gente precisa também mostrar que ter o apoio de outras pessoas é importante e que pedir ajuda não é ruim. Então, esse, diferente de todos os meus outros ciclos de maratona, foi o que eu mais corri acompanhada. Foi o que eu mais compartilhei a minha jornada. Porque eu sabia que ia ser difícil e que eu podia contar com algumas pessoas nos momentos de dificuldade. Então, eu tive o Lua correndo comigo em alguns treinos, eu tive o Gabriel, eu tive o Renan, eu tive vários amigos correndo comigo ou me acompanhando de bike. E a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda para conquistar coisas legais. Então, acho que é um dos pontos bem importantes para deixar para as mulheres, para deixar para as meninas. Cerquem-se de pessoas que apoiem vocês. Não deixem de sonhar grande porque vocês estão com medo ou porque está difícil. Dá. Mas a gente precisa ir puxando as pessoas que vão nos auxiliar para perto. Então, essa chegada foi muito mais do que só a campeã chegando com um amigo coelho e assim por diante. Na verdade, é para mostrar que quando as pessoas têm outras pessoas especiais te ajudando, a gente consegue ir mais longe, sim. É muito sobre isso. Que legal. Baita relato, baita mensagem, né? Muito inspirador, assim, vocês contando os bastidores, né? Que como até você tocou num ponto legal que você não rolou, né, um viral, né, de um cara falando, se não tivesse Instagram, muita gente não faria uma maratona. Acho que vocês viram esse vídeo, né? Sim. E você falou um negócio super, que assim, com o Instagram, sem Instagram, a tua atitude seria a mesma, né? E porque isso é particular, é seu, né? Então não depende de uma ferramenta. É igual esses dias eu estava me analisando, eu mesma, né? Porque assim, eu sou jornalista das antigas, né? Me formei em 2000 e bolinha, né? Então, assim, vivi muito do jornalismo antes das mídias sociais. E eu penso, se amanhã acabasse o Instagram, acabasse o podcast, que seria de mim? Eu continuaria fazendo o mesmo, entendeu? Eu daria um jeito de ir lá nas provas, ou fotografar, ou filmar, criava uma ferramenta para divulgar a corrida. Mas então, é porque sou eu, né? A minha história, a minha bagagem, ela vai continuar a mesma com o Instagram. Claro, que bom que a gente tem o Instagram, sim, que para alcançar mais pessoas. As nossas ferramentas, que hoje pode levar muito mais longe, e como leva, é incrível, né? As collabs que a gente fez deram muito resultado, motivam outras pessoas, inspiram. Mas a Josi, jornalista, produtora de conteúdo, ela vai continuar, né, com novas ferramentas. E a mesma coisa com a maratona, né? Faria uma maratona sem Instagram? Óbvio, né? Ajudaria sua amiga a conseguir uma performance? Óbvio, né? Então, muito legal. E assim, só soma assim com o que eu já tinha de impressão de vocês. Eu faço questão de deixar o meu primeiro post sobre corrida no Instagram. Quem quiser, tiver curiosidade, rola. Chega lá em 2014, acho que para outubro. Eu deixo lá. Perdão. Na época que o Instagram era, tipo, realmente um álbum de foto. Era pra gente, pra uma pessoa entrar ali e ver o que ele faz, não o que ele vende ou qual marca que ele divulga. Então, e naquela época, se eu pegar aquele recorte, parecia muito pouco de corrida, porque ou quem praticava corrida na época, ou já estava com uma vida muito bem definida, tinha um hobby, ou era realmente atleta, sabe? Então, cara, quer saber se eu faço isso daqui para me aparecer ou não? Desce lá. Você vai ver muito mais post meu falando sobre futebol, indo para uma festa na faculdade. E outra coisa, eu não escondo quem eu era. Às vezes eu vejo muita gente assim, que simplesmente eu comecei a corrida e deixei de fazer isso e aquilo. Beleza, do nada eu fui convertido. Cara, as minhas 2 primeiras maratonas, eu era universitário, solteiro, e eu saía, tipo, tanto é que eu brinco, o dia do meu longão no final de semana era definido para ver qual dia do final de semana eu ia sair. Mas só que mesmo assim, eu fiz ajustes. Eu fui uma pessoa real. Por quê? Porque eu encontrei dentro do esporte uma essência. A essência de verdade que por mais que eu tenha ainda, tipo, o esporte tá aí para todo mundo. Então, só que chegou um momento que, cara, eu gostei tanto desse processo que eu resolvi viver esse processo. E eu vivo até hoje. Então, poderia tudo sumir que eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Tanto é que eu ainda compartilhei um story semana passada falando assim, gente, se eu fosse postar tudo que eu faço todo dia, seria um filme tedioso. Porque eu faço, às vezes, muita coisa e não posto. Então,
Eu até fiz um exercício, eu levei uma câmera dessas que tira foto na hora, eu levei para Londres e eu acho que é um ponto bem legal, porque não dá para te tirar de novo, não dá para te mudar nada ou editar. Então eu tenho um álbum de Londres que foi feito com fotos tiradas na hora, já impressas na hora, e isso nos lembra, né, que literalmente viver o momento é muito importante, porque a gente fica às vezes atrás da pose perfeita, caçando fotógrafo, não que não seja muito legal ter vários registros da prova, mas talvez viver, sentir o flow, né, sentir aquilo que a gente diz que é o alto da corrida, literalmente. Esquecer um pouquinho de que não é só uma mercadoria, que não é só um hype, mas que literalmente pode ser algo que vai mudar e direcionar a tua vida para um caminho bem melhor. Legal. E você estava falando da Maratona de Jurerê, né? A gente tem um carinho especial por essa prova, que é a nossa prova parceira na Maratona de Jurerê. Confirmada para esse ano? Confirmada para esse ano. Então, minha segunda maratona do ano vai ser a Maratona de Jurerê. Também, então, minha quinta maratona. Foi minha primeira maratona, foi minha terceira maratona e quero continuar repetindo assim que as pernas deixarem, até que as pernas deixarem, porque a Maratona de Jurerê, ela tem, além de ser a mais charmosa do Brasil, literalmente, ela tem uma energia que Jurerê traz do esporte. Então, Jurerê é um dos nossos bairros que respira esporte. E o trajeto acaba proporcionando que a gente tenha esse contato com a torcida no início da prova e no final também. Então, chegar na Búzios, lá pelo quilômetro 38, e receber energia da torcida é muito, muito bom, porque a gente vai enchendo quando já tá tudo vazio. E Jurerê acabou se tornando, então, o meu xodózinho. É a prova que eu literalmente vou convertendo todo mundo para ter essa experiência um dia. Esse ano a gente ainda tem a possibilidade de fazer os desafios, então a prova tá crescendo, nós vamos para a terceira edição. Eu falo nós porque eu me sinto como parte, literalmente, da Maratona de Jurerê. Vamos para a terceira edição, temos a possibilidade de desafio, mas pensando nos alvos, nos sonhos do ano que vem, eu não vou pro desafio, eu pretendia ir pro desafio, fazer o 21 mais o 42, mas em agosto eu decido qual vai ser a próxima Major. E aí, pensando no calendário do ano que vem, eu acabei optando só por fazer o 42 em Jurerê. Então, vai ser minha próxima maratona. Vai ser incrível, né? Como já vem se destacando mesmo, você falou, né? Uma prova que o bairro respira esporte, né? Floripa respira esporte, mas Jurerê, pelo fato também de ter o Iron, enfim, ser a cidade do Ironman, acaba tendo esse chamariz, né? Lembrando, pessoal, que nós temos cupom de desconto, né? Pessoal ainda que não se inscreveu para a Maratona de Jurerê, tem essas novidades ainda que a gente vai discorrer durante o ano, trazer a organização aqui também para o podcast. Corrida na Rede, não esquece. E antes de Jurerê também temos maratonas de Floripa, né? Vou deixar aqui para o Luan falar um pouquinho da maratona de Floripa. Afinal, Luan, você conseguiu o índice para Boston através da maratona de Floripa. Conta aí pro pessoal. Aí eu vou estar chovendo no molhado, porque para mim, eu sou fã dessa corrida. De como é desenhado o percurso, da organização, da memória pessoal que eu tenho desde que não foi minha primeira, mas foi minha segunda maratona. E eu gosto muito do percurso. Como tem Búzios, eu fiz ano passado a maratona de Jurerê, e se equivale à chegada aqui no Trapiche, que na hora que a gente se afunila naquele trapiche, vê a multidão ali, realmente carrega, faz a perna queimar de uma energia boa. Se eu não me engano, é a quinta ou a sexta edição que eu faço, então vou participar mais uma vez dela em agosto. E dessa vez mirando mais um RP e alguns qualifies, porque ano que vem eu tenho planos de correr algumas majors. Então o calendário do ano que vem já está em desenho. Então é isso, é uma prova fantástica. Indico para todas as pessoas. Indiquei até para as pessoas que eu conheci em Boston, que a maratona de Floripa é uma das melhores que tem no Brasil. Questão performática, ela é bonita e eu tenho um carinho enorme por ela, e provavelmente em agosto eu vou fazer outra história muito bonita lá aqui na nossa beira-mar.
E provavelmente a gente vai estar contando essa história mais pra frente de novo. Que legal. E estaremos lá também para viver essa experiência, né? Inclusive esse ano acho que eu vou correr aí. Vou dar um spoiler aí. Eu tenho que correr a maratona de Floripa. Não, já corri, mas eu tô pretendendo aí fazer uma distância legal aí, porque sábado e domingo acaba conseguindo conciliar ali a minha agenda de cobertura, né? Vamos correr juntas no sábado. Eu sempre vou na moto, né? O pessoal já tá acostumado, né? Eu tenho que descer da moto e ir pra pista junto com vocês, né? Também temos cupom de desconto, Corrida na Rede. Olha, esse ano promete Maratona de Floripa aí chegar a 18 mil, né, atletas. Vai ser incrível e histórico, né? Um abraço também pro Tonon, para toda a equipe da Maratona de Floripa, que também vamos trazer aqui o pessoal da Maratona para contar um pouquinho mais aí das últimas novidades para essa edição. Pessoal, eu quero saber dos planos, né? Nós estamos aí chegando quase 1 hora de episódio. Quais são os planos de vocês ainda para esse ano de corridas? Eu vou ter um segundo semestre um pouco mais tranquilo em questão de provas, de participação de provas, porque nós tínhamos estabelecido 2 metas de tempo para esse ano, uma para o 42 e outra para o 21. A do 42 já foi batida agora em Londres, então com as 3 horas e 12 eu sobrei ainda um pouquinho do que era a nossa meta, a minha meta e do meu treinador, que era 3 horas e 13 para maratona. Então já tô no lucro para maratona esse ano, literalmente, mas vou para a Maratona Internacional de Florianópolis, então em agosto, para fazer o 21 forte. Vou bater a minha meta de tempo no 21. Então vou estar lá no sábado, então nos encontraremos provavelmente. No domingo vou torcer pro Luan, mas no sábado vou estar fazendo força também. Então tenho essas 2 provas como alvo agora. E um pouco mais tranquilo. Tive um primeiro semestre mais movimentado, com bastante treino para Londres, e aí agora acabo tendo um pouco mais de tranquilidade em questão de prova, mas vamos fazer força e vamos acelerar também. Legal, estaremos lá. Você, Luan? No calendário, como eu já falei, tenho agosto para fazer a Maratona de Floripa. Algumas semanas depois eu vou fazer o desafio do circuito da Baleia Franca, que é uma corrida em revezamento. E depois eu acredito que até o final do ano eu devo encontrar alguma prova de 10 ou de 21 para tentar uma outra marca. Para que, se tudo der certo, eu comece a descansar já para já estar treinando para outra Major ano que vem. Eu acredito que eu vou conhecer algumas outras cidades, se Deus quiser, se tudo der certo ano que vem. Eu acredito muito que esses planos que vão começar a ser executados agora vai dar tudo certo. E nada muito ousado, além de um bom tempo numa maratona para conseguir me inscrever para algumas majors e participar de um desafio com os amigos aqui nessa prova mais ao sul do país. E depois tentar encaixar algum desafio numa distância mais curta, que não é o meu core. Mas eu volto e meia gosto de fazer uma forcinha assim e... Uma explosão no coração. Uma explosão, mas o foco mesmo é fechar bem esse ano, para ano que vem estar credenciado para tentar fazer no mínimo 2 majors, e a gente está contando mais histórias aqui. Uau, com certeza. Mostra essas medalhas, né, pessoal? Nossa. Acho que todo mundo está esperando isso, Exibidos. Tenta dar uma aproximada ali mais para jogar mais para frente. A minha edição 45. Olha só que lindo! Da Maratona de Londres. Aí ela tem o 45 bem no meio. E aí atrás ela tem um mapa com os principais pontos turísticos. Olha. Também. E aqui representa o Tamisa, que cruza não só a cidade, mas parte da prova. Então Lindo. vai acompanhando. E aí ela tem escrito que nós finalizamos juntos. Eu acho isso bem, bem legal, assim. Bacana. Mostra We finish together. Que é bem isso, assim. Nenhum maratonista faz nenhum ciclo, nenhuma prova sozinho. A gente sempre tem o suporte de pessoas por perto. Nós que sabemos disso, né? Exato. Mas tá aqui outra, eu já estava mostrando aqui também, mas o unicórnio, que é símbolo da maratona. Tradicional. Tradicional. Esse ano eles fizeram repaginaram. E particularmente cara, era pra ser minha essa jaqueta, desse jeito. Eu achei muito bonita. A medalha. E até puxando uma coisa que eu lembrei aqui agora, a gente falando de tradição, acho que o momento que eu mais me emocionei foi quando eu fui buscar o kit. Que a senhora que me entregou o kit, ela falou assim: "This is forever." Isso é pra sempre.
Uau. Tipo, ela só falou isso. Aí, na hora que eu vi o meu número, é um vídeo também que tem na minha página, na hora que eu vi meu número, eu desabo. Aí sim, o pessoal que tava trabalhando ali atrás simplesmente para e começa a bater palma. Que muito... Porque realmente, eu me toquei de uma maneira assim, na hora que ela fala isso é pra sempre. Então, eu acredito que... eu acredito que essa mensagem que você passa, que a Juliette passa, que eu passo, que muitas outras pessoas passam, não é sobre uma medalha, mas são jornadas. Eu tive a oportunidade de ver os meus pais assistindo a minha retirada de número. Legal. E meu pai, que é sempre de poucas palavras, um agricultor que não tem essa habilidade tão trabalhada de expressar os sentimentos, ele me disse assim: se eu tivesse que falar alguma coisa de ti, é que tu estava muito feliz. E literalmente, assim, para uma família que já viu alguém chorar de tristeza, ver tamanha felicidade, tamanha alegria deve ser extremamente recompensador. Então, existem coisas que a corrida proporciona que literalmente não tem preço. E são para sempre. São para sempre. Que legal. Vocês perceberam que a gente tá falando. Poucas vezes a gente falou de tempo. Sim. Sobre se gabar na questão de tipo, eu fiz isso. É claro, eu contei ali da história dos qualifiers e tudo, mas eu nem especifiquei muito. Mas nós estamos falando de experiência, de jornada, de história, de pessoas. Nós estamos enaltecendo pessoas. E histórias. Básico. Muito isso. Então, eu acho que isso que a gente tem que levar. E que tudo são processos, né? Claro. Cada um tem seu processo. Gente, tem um presentinho aí para vocês do patrocinador, né? uma sacolinha com alguns mimos. Um presente da New Nutrition, nosso patrocinador aqui do podcast. Temos cupom de desconto, caso o pessoal precisar de suplementos, creatina, né, que falamos sempre aqui, gelzinho de carboidrato, etc. Corrida na rede lá no site da newnutrition.com.br. Pessoal, a gente está, infelizmente, chegando ao fim aqui do nosso bate-episódio, né? A Luan foi muito feliz ao colocar isso, que a gente acabou não falando tanto de tempo, né? E estamos aqui, inclusive, com uma campia com vários troféus, né? Nem falamos dos troféus, mas... Não tirando o mérito dela, Maratona do vinho, meia de palhoça, a própria Julerê Night Run e tantas conquistas bacanas, mas tudo processo, né, Ju? Exatamente. São o confete, a cereja do bolo, porque o que a gente tem ganhado de pessoas é muito mais importante do que qualquer troféu. Quero que vocês deixem uma mensagem final aí pro pessoal que ainda não conhece vocês, falar um pouquinho de corrida. Enfim, vou deixar vocês bem à vontade aí para deixar uma mensagem final aí. Nós dois temos cada um slogan sobre sonhar, e quem me acompanha e quem vai me acompanhar ou que está me conhecendo por meio desse episódio é que o meu lema é que a vida é mais do que um sonho. Então, para quem achar que não tá dando certo, para quem achar que não tem jeito, para quem achar que não vai dar, a vida é mais do que esse sonho que deu errado. Ela pode te mostrar que tem vários sonhos que podem ser sim sonhados e que vai valer a pena. Então não deixem de sonhar, de trabalhar muito duro e viver esse tipo de experiência. E é só acompanhar a jornada da pessoa que corre, mas que na maior parte das horas está trabalhando um montão. Então sempre tem entretenimento para quem quiser acompanhar uma rotina literalmente muito corrida. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luan Medeiros, tenho página no Instagram, provavelmente a Júlia vai botar aqui no detalhezinho, mas ousadia para sonhar e coragem para persistir. E às vezes eu brinco, até um contraponto que eu tenho com a Juliette, que às vezes quando eu acordo de manhã, já vou treinar, eu posto alguma coisa, eu digito, sem tempo para sonhar. Que é mais que algumas coisas assim, nós temos que sonhar, mas a gente não pode esquecer de construir. E a gente tem que ser feliz sem negociação.
Uau. Seremos. Pessoal, Seremos. super legal receber essa dupla aqui de amigos, corredores, irmãos quase, né, corredores, compartilhando essas experiências e é tão bom realizar sonhos, né? É tão bom compartilhar, dizer que cheguei lá, né? Conseguir e que é possível, né? Não é tão assim distante assim quanto a gente imagina. E quem sabe um dia eu esteja lá com vocês para estar fazendo uma cobertura de uma major, gente, vou compartilhar, que é um dos meus sonhos, né? Ia ser incrível. Se nós pudermos fazer algo para te ajudar, eu vou ser uma das pessoas que mais vai ficar contente. Pode deixar que nós vamos trabalhar nisso. Vamos aí unir forças, né? Quem Vamos sabe trabalhar no nisso. futuro, né? 2026 não tá longe, não tá perto, mas nada nos impede da gente estar planejando algo junto. Exatamente. Legal. Mais uma vez, obrigada, gente. Sucesso aí nos desafios. Nós que Obrigada por agradecemos. compartilhar a história de vocês aqui com a gente e trazer toda essa energia boa, né? Que vocês compartilharam aqui das suas emoções e particularidades. Obrigada mesmo. Muito bacana. Acho que foi importante. Valeu. Pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigada a vocês que estão nos acompanhando e até o próximo Corrida na Rede Podcast. Até lá. Tchau, tchau.